Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Previdenciário. Bom, se nós estamos aqui estudando a aula sobre salários de benefícios, é porque vocês já foram apresentados a todos os benefícios do regime geral de previdência social. Então, nós primeiro fizemos uma rodada em que todos os benefícios foram apresentados. Na sequência, foi estudada a carência de cada um desses benefícios. E agora, nós vamos calcular o valor do benefício, que é a renda mensal inicial. Só que para que nós possamos calcular a renda mensal inicial, que é o assunto do próximo tópico, nós precisamos calcular a base de cálculo que será utilizada, em regra, para calcularmos essa renda mensal inicial do benefício, que é o valor pago ali do benefício quando de sua concessão. Não tem como a gente já estudar de imediato o valor de cada benefício sem que vocês conheçam antes o conceito de salário de benefício. Adianto, salário de benefício não é o valor do benefício. O valor do benefício que é pago logo após a sua concessão chama-se renda mensal inicial, é o RMI. O que é o salário de benefício então, se não é o valor do benefício? O salário de benefício não é o valor do benefício. Ela é a base de cálculo que será utilizada para o cálculo do benefício, não de todos, da maioria deles, tá? Parte dos benefícios. Então, a parte dos benefícios, vocês já vão ver quais são. Alguns benefícios, eles serão calculados, o seu valor será calculado com base numa base de cálculo. E essa base de cálculo chama-se salário de benefício. Vamos conceituar o salário de benefício, ver como se calcula o salário de benefício, e depois que nós estivermos aí dominando o salário de benefício, nós vamos aplicar então o estudo da renda mensal inicial, para que, aplicando-se uma alíquota sobre o salário de benefício, nós consigamos aí chegar ao valor efetivamente pago. Mas isso fica para o próximo módulo. Nesse módulo, vamos conhecer o conceito e o cálculo desta base de cálculo chamada salário de benefício. É uma das variáveis que serão utilizadas para que adiante calculemos o benefício. Vem para a tela. Vamos falar então de salário de benefício. Vamos ver o que é salário de benefício. Salário de benefício, pessoal, ele é o valor básico utilizado para que nós consigamos calcular a renda mensal dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Então veja, salário de benefício é o valor que nós vamos utilizar para que consigamos calcular o valor da renda dos benefícios. Exceto estes. Ó, salário família, não se utiliza salário de benefício. Ó, salário de benefício, não utiliza. Salário maternidade, não se utiliza do salário de benefício para o seu cálculo. A pensão por morte, não utiliza diretamente o salário de benefício para o seu cálculo, mas nós vamos ver que utiliza indiretamente. Tá certo? Auxílio reclusão, também não utiliza o salário de benefício para o seu cálculo, e outros benefícios previstos em legislação especial também não utilizam o salário de benefício para o seu cálculo. Então vejam, então nós sabemos que o salário de benefício ele é o valor que será utilizado para calcular o valor de benefícios previdenciários, exceto esses, exceto salário família, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão e demais benefícios aí da legislação especial. Bom? Muito bem. Bom, se não são esses os benefícios, se esses benefícios não utilizam o salário de benefício para calcularmos o seu valor, quais são os que utilizam? Vamos ver. Ora, salário de benefício, ele é utilizado para cálculo de quais benefícios? Vamos ver. Nós vamos utilizá-lo para calcular a aposentadoria por incapacidade permanente, vamos usar o valor do salário de benefício para calcular a aposentadoria programada, vamos usar o salário de benefício para calcular a aposentadoria por idade do trabalhador rural, para calcular a aposentadoria especial, para calcular auxílio por incapacidade temporária e também para calcular auxílio acidente, tá bom? E como é que a gente calcula o salário de benefício? Por meio de uma fórmula. E como é que chama essa fórmula? Eu chamo ela de M. Por que M? Porque é uma média aritmética, que eu mostro para vocês no próximo slide. Tá bom? Então, o salário de benefício, ele é utilizado para o cálculo destes benefícios que estão aqui, tá certo? De forma direta, e da pensão por morte de forma indireta. Pois bem,
Como é que se calcula o salário de benefício? Por meio de uma média, uma fórmula que é uma média aritmética, que eu mostro para vocês no próximo slide. Que média é essa? Mas lembre-se, o salário de benefício é uma média, ok? E aí eu já mostro para vocês que média é essa. Vamos voltar para a tela. Muito bem, como vimos, salário e maternidade não se calcula com base no salário de benefício, salário família também não, auxílio reclusão também não são calculados com base no salário de benefício, perfeito? E a pensão por morte, nós vimos que ela não é calculada diretamente, mas ela é calculada indiretamente, como aprenderemos adiante, com base no salário de benefício. Mas agora vem a curiosidade. Tá bom, professor, salário de benefício é o valor que nós vamos utilizar para calcular esses benefícios aqui. Mas como é que eu calculo o salário de benefício? Aí eu respondo, fazendo uma média. Que média? Eu mostro para vocês agora. Vem comigo. É uma média aritmética simples. M, né? O salário de benefício é esse M aqui, que é uma média aritmética simples. Média aritmética simples de quê? Dos salários de contribuição adotados como base para o regime geral de previdência social, das remunerações adotadas como base de contribuição para o regime próprio de previdência social e também das remunerações adotadas como base de contribuição decorrente de atividades militares. Ok, mas a média aritmética entre eles, ou seja, soma todos e divide pelo número de contribuições. Vamos seguir aqui, olha só. É uma média aritmética simples dos salários de contribuição adotados como base para o regime geral, considerados para a concessão do benefício, atualizados monetariamente, correspondentes atualmente agora é 100% do período contributivo. Não é desde sempre, é 100% das contribuições de julho de 94 para frente, tá? Desde julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior a esta competência. Então eu vou explicar para vocês de uma maneira mais simples e didática possível. Bom, todo mês o segurado recolhe a sua contribuição. A base de cálculo para o segurado recolher a contribuição dele, vocês já aprenderam, chama-se salário de contribuição. Pois bem, como é que eu calculo o salário de benefício? Eu pego todos os salários de contribuição de julho de 94 para frente, os que eu tiver, né? Pego todos os salários de contribuição de julho de 94 para frente, salários de contribuição que serviram de base de cálculo para o recolhimento das contribuições daquele respectivo segurado, óbvio. Então, pega todos os salários de contribuição que ele utilizou como base de suas contribuições, pega todos esses de julho de 94 até o presente momento, atualiza monetariamente, tá? Então, todos os salários de contribuição de julho de 94 para frente, atualizados ao valor presente, você soma todos e divide pelo número de contribuições, de forma a fazer uma média aritmética. Por exemplo, se você somar de julho de 94 até hoje, se você tiver, por exemplo, 87 contribuições, você pega essas 87 contribuições, atualiza para o valor presente, soma as 87 e divide por 87. Simples assim. É claro que você não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o supercomputador do INSS, né? O computador do INSS, ele tem lá registrados os salários de contribuição, ele vai pegar todos esses salários de contribuição que estão dentro do sistema, vão atualizar a valor presente, vão somar todos e dividir pelo número de contribuições e chegará no que nós chamamos de salário de benefício. Mas atenção, quando você faz essa média, esse cálculo e chega no salário de benefício, esse não é o valor do benefício. Esse é o valor que será utilizado para que nós calculemos o valor do benefício. Então não confundam. O salário de benefício, ele não é o valor do benefício. Ele é o valor a ser utilizado para calcularmos o valor do benefício. Tranquilo? E para calcular o salário de benefício, olha que curioso, você usa o salário de contribuição. Então é o salário de contribuição, é a média dos salários de contribuição atualizados que vão gerar o salário de benefício. E é com base no salário de benefício que será calculado o valor do benefício. E é claro que nós vamos aprender como se calcula um a um todos os benefícios previdenciais. Tranquilo?
Mas vamos continuar com o nosso estudo de salário de benefício. Vem comigo. Vamos seguir. Muito bem. Para os segurados contribuinte individual e facultativo que optarem pelo recolhimento trimestral, vocês sabem, já aprenderam isso, que o contribuinte individual que trabalha por conta própria e o facultativo, quando recolhem sobre uma base de um salário mínimo, eles podem recolher trimestralmente, certo? Vamos seguir. Pois bem, quando o contribuinte individual e facultativo são optantes por esse recolhimento trimestral, né, e eles tenham solicitado qualquer benefício previdenciário, o salário de benefício deles consistirá na média aritmética simples de todos os salários de contribuição integrantes da contribuição trimestral, desde que efetivamente recolhidos, tá certo? Então não é a média aritmética simples dos recolhimentos trimestrais, não. É a média aritmética simples de todos os salários de contribuição que integraram o recolhimento trimestral. Por exemplo, vamos imaginar que ele ganhou R$2.000 em janeiro, R$2.000 em fevereiro, R$2.000 em março. Aí ele vai fazer um recolhimento em abril, até o dia 15 de abril, sobre R$6.000. Ele não vai precisar recolher, se ele quiser, opcional, né? Facultativo e contribuinte individual, que recolhem por conta própria. Na verdade, nem poderia ser R$2.000, porque eles teriam a base de cálculo teria que ser um salário mínimo. Então vamos usar o exemplo assim, ó. Vamos imaginar que eles receberam um salário mínimo em janeiro, um salário mínimo em fevereiro e um salário mínimo em março. Ok? Pois bem, se eles receberam um salário mínimo em janeiro, fevereiro e março, eles vão recolher no dia 15 de abril sobre 3 salários mínimos. Mas para cálculo do salário de benefício, você não vai considerar os 3 salários mínimos naquela competência de abril. Você vai considerar um salário mínimo na competência de janeiro, um salário mínimo na competência de fevereiro, um salário mínimo na competência de março. Isso faz diferença, professor? Faz na hora de você atualizar a valor presente. Se você atualizar o valor presente, os três salários mínimos de abril, vai dar menos do que você atualizar um salário mínimo desde janeiro, um desde fevereiro e um a partir de abril. Então vejam, o que está dizendo aqui é, mesmo que o recolhimento seja trimestral, para fins do cálculo do salário de benefício, para fins do cálculo desta média, são considerados os valores de cada competência que compuseram o recolhimento trimestral. Tranquilo? Vamos seguir. Olha só, vamos falar agora sobre o reajuste. Os salários de contribuição, nunca confundam. Olha só, um dos grandes erros que os alunos cometem na prova, e alertem-se a isso, é confundir salário de contribuição com salário de benefício. Primeiro que salário de contribuição não é a própria contribuição. É a base de cálculo sobre a qual será calculada a contribuição. Salário de benefício não é o próprio benefício. É a base de cálculo sobre o qual serão calculados alguns benefícios. Perfeito. E outra diferença, salário de contribuição é uma coisa, salário de benefício é outra. Salário de contribuição é a base de cálculo para calcularmos a contribuição. E o salário de benefício é a base de cálculo para o cálculo do benefício. Outra diferença, né? Salário de contribuição, ele é usado para o cálculo do salário de benefício. O salário de benefício não é usado para o cálculo do salário de contribuição. Mas a média aritmética dos salários de contribuição de julho de 94 até hoje, devidamente atualizados, é que vão resultar no salário de benefício. Então não se esqueçam, salário de contribuição é uma coisa, salário de benefício é outra, salário de contribuição não é a própria contribuição, salário de benefício não é o próprio benefício e salário de contribuição é utilizado para calcularmos o salário de benefício, como vocês acabaram de aprender no slide anterior, tá bom? Vamos seguir. Olha só. O salário de contribuição, aqueles que foram utilizados de julho de 94 para frente, para que calculemos aí o salário, para que tenhamos aí calculado o salário de benefício, esse salário de contribuição, nós falamos que devem ser reajustados desde julho de 94 até hoje, trazidos todos ao valor presente. E eles são reajustados de acordo com que índice? De acordo com a variação integral do INPC, que é o Índice Nacional, Índice
nacional de preços ao consumidor. Atualizando dessa forma todos os salários de contribuição de julho de 94 para frente, né? Para o valor presente. Então vejam, vamos supor que você tenha contribuições desde julho de 94. Você pega julho de 94, atualiza quanto vale isso hoje. Agosto de 94, quanto vale isso hoje. Setembro, julho, agosto, setembro de 94, outubro de 94, atualiza para hoje, novembro de 94, dezembro de 94, janeiro de 95. Você pega competência, salário de contribuição por salário de contribuição de cada competência, atualiza tudo para valor de hoje. E quando tiver tudo atualizado para o valor de hoje, aí você soma tudo e divide pelo número de contribuições. Tranquilo? Vamos lá. Então, o índice que vai atualizar do valor passado para o valor presente é o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE. Vamos seguir. O valor do salário de benefício é muito importante, pessoal. O valor que der do salário de benefício nunca poderá ser inferior ao valor de um salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Ou seja, quando o benefício inicia, o salário de benefício utilizado nunca poderá ser menor que um salário mínimo e nunca poderá ser maior. Nunca será inferior ao salário mínimo e nunca poderá ser maior que o teto, que é o limite máximo do salário de contribuição. Perfeito? Então gravem isso, pessoal. O salário de benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo, tá? Então ele tem que ser maior ou igual ao salário mínimo. Isso aqui é um S, viu? E ele não pode ser superior ao limite máximo do salário de contribuição. Então ele tem que ser menor ou igual ao limite máximo do salário de contribuição, conhecido como teto. Ok? Isso aqui é para ser um parênteses aqui, ó. Muito bem. Isso aqui é um L, M, S, C. Então, pessoal, lembrem-se disso. O salário de benefício, na data ali do início do benefício, esse salário de benefício calculado ali quando da sua concessão, se resultar um valor inferior ao limite mínimo, inferior a um salário mínimo, tem que usar o valor do salário mínimo. E se esse salário de benefício resultar um valor superior ao teto do regime geral, tem que usar o teto. Não pode usar um salário de benefício na data do benefício ali em que foi concedido inicialmente, que seja inferior ao mínimo, nem que seja superior ao teto. Vamos seguir. Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias. Agora vem o que nos interessa. Exceto o 13º salário, que é a gratificação natalina. Olha que interessante. Os valores de contribuições, né, o salário de contribuição do 13º salário, ele não será considerado para fins daquela média que resulta no salário de benefício. Então, por exemplo, você recolhe 13 contribuições por ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º. Então, das 13 contribuições que você recolhe durante o ano, ainda que em que pese você ter recolhido as 13, quando você for fazer a média aritmética dessas contribuições todas de julho de 94 para frente, para chegar no salário de benefício, você exclui o 13º, você ignora o 13º, você não considera o 13º. O 13º salário, né, ele é considerado para fins de cálculo de contribuição, mas ele não é considerado, esse salário de contribuição, para cálculo do 13º, ele não entra no cálculo desta média que a gente chama aí para chegar no valor do salário de benefício. Então não se esqueçam disso. O 13º salário não integra o cálculo do salário de benefício. Repito, o 13º salário, ou gratificação natalina, ele não integra o cálculo daquela média aritmética que resultará no salário de benefício.
Perfeito? Então você vai pegar todas as contribuições de julho de 94 para cá, devidamente atualizadas para fazer a média, menos o 13º. Nenhum 13º entrará neste cálculo. Nenhum salário de contribuição do 13º entrará nesse cálculo. Vamos seguir. Não será considerado, olha que interessante, para o cálculo do salário de benefício, o aumento do salário de contribuição que exceder o limite legal. Ou seja, aquele aumento do salário de contribuição que for além do limite legal, inclusive o que foi voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício. Então, a princípio, tem exceção, tá? Então, antes de entrarmos nas exceções, vamos para a regra. A regra é o seguinte: não será considerado no cálculo do salário de benefício o aumento do salário de contribuição que exceder o limite legal ou que tenha sido concedido aí voluntariamente nos 36 meses antes do início do benefício. Para quê? Para evitar que ele comece a aumentar o salário de benefício antes da concessão do benefício, ali nos 36 meses anteriores, para poder, então, ter um benefício maior, recolhendo mais apenas nos últimos 36 meses. Não pode, tá? Então, a princípio, nós vamos ver exceções, mas a regra é, não serão considerados os salários não serão considerados para o cálculo do salário de benefício o aumento no salário de contribuição que for feito acima do limite legal ou voluntariamente nos 36 meses anteriores ao início do benefício. A não ser que, agora vem as exceções, olha só. A não ser que, ou seja, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho. Se a Justiça do Trabalho homologou, tem que aceitar, não pode recusar. Né? Se resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, ou seja, o salário de contribuição dele aumentou, mas porque ele foi promovido, segundo norma regulada pela empresa, né? Se admitida pela legislação do trabalho, se a legislação do trabalho permitir aquele aumento, ele vai entrar no cálculo, né? Se também for admitida, né, for também decorrente de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido por toda a categoria respectiva. Então vejam, nós temos aí duas situações que não podem e várias exceções. O que não pode, a princípio, não se pode, né, considerar no cálculo do salário de benefício os aumentos do salário de contribuição acima do limite legal ou concedidos voluntariamente nos últimos 36 meses. A não ser que, aí vem um monte de exceção, né? A não ser que homologado pela Justiça do Trabalho, se resultante de uma promoção nos termos do regulamento da empresa, se for admitida pela legislação do trabalho, se for decorrente de sentença normativa ou decorrente de reajustamento da remuneração da categoria. Então veja, várias exceções, perfeito? Então, certamente vai acabar caindo em uma das exceções. Mas a regra é que, em não estando nas exceções, não se poderia considerar para o cálculo do salário de benefício aumento do salário de contribuição voluntariamente nos últimos 36 meses ou aqueles concedidos acima do limite legal também aí nos últimos 36 meses. Perfeito? Vamos seguir. Atenção, atenção. Vamos ver por que temos uma atenção aqui. Olha só. Se no período básico de cálculo, o que é o período básico de cálculo? É o período em que os salários de contribuição estão sendo trazidos a valor presente para fazer a média e se calcular o salário de benefício. Se nesse período o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, né? Se ele tiver recebido durante esse período do cálculo do benefício dele, ele tiver recebido, por exemplo, auxílio por incapacidade temporária, por exemplo, né? Sua duração será contada
para o cálculo do salário de benefício. Veja, se ele ficou aí, desde 1994 para cá, ficou 3 anos recebendo auxílio por incapacidade temporária, este auxílio por incapacidade temporária vai entrar no cálculo, esse período vai entrar no cálculo do salário de benefício. Mas aí, que valor será considerado como salário de contribuição? Vamos ver. Neste período, em que ele não teve salário de contribuição, porque ele estava afastado, recebendo benefício por incapacidade, por exemplo, um auxílio por incapacidade temporária, neste período, considerar-se-á como salário de contribuição o respectivo salário de benefício que serviu de base para o cálculo do próprio benefício que ele recebia, da renda mensal, do benefício por incapacidade que ele recebia, reajustados nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, também não podendo ser inferior a um salário mínimo. Então, olha que interessante. Eu vou explicar para vocês aqui para ficar claro. Olha só. Deixa eu cortar para mim aqui. O que acontece? Vamos imaginar, né? Eu falei para vocês assim, ó, para calcular o salário de benefício, pegue todas as contribuições de julho, né, todos os salários de contribuição de julho de 94 para frente, né, até o valor presente, exceto o 13º, atualizados pelo INPC e faz uma média aritmética. Ok. Mas vamos supor que nesse período, né, chamado período básico de cálculo, ele ficou 3 anos sem contribuir, recebendo auxílio por incapacidade temporária. Se ele ficou 3 anos recebendo auxílio por incapacidade temporária, estes 3 anos em que ele ficou recebendo auxílio por incapacidade temporária deverão integrar o cálculo do salário de benefício. Mas ele ficou 3 anos sem recolher nada. Então, qual valor será considerado para entrar no cálculo durante esses 3 anos hipotéticos aí? Ora, se ele ficou 3 anos, né, vamos supor que ele trabalhou nos últimos 20 anos, e nos últimos 20 anos, 3 ele esteve afastado, né, recebendo auxílio por incapacidade temporária. Desses 20 anos, esses 3 ele não contribuiu, mas vai trazer os 20 anos para o valor presente, sendo que esses 3 anos em que ele não contribuiu, porque estava recebendo auxílio por incapacidade temporária, os valores que serão considerados são os valores do salário de benefício utilizado para a concessão do seu benefício de, no caso, auxílio por incapacidade temporária, que é o do nosso exemplo. Então veja, quando ele vai receber o auxílio por incapacidade temporária, tem-se que calcular o salário de benefício naquela época, naquela ocasião, para que possa calcular o benefício dele. E este salário de benefício, que serviu de base para calcular o auxílio por incapacidade temporária dele, é que será considerado nesses 3 anos a ser atualizado a valor presente e entrar no cálculo do novo salário de benefício atual, né? Vamos supor que hoje ele precisa calcular o salário de benefício para se aposentar, né? Então ele vai se aposentar hoje. Só que aí vai se aposentar hoje, trabalhou por 20 anos e vai se aposentar hoje. Cumpriu a idade, tem 20 anos de contribuição, um homem, por exemplo, 65 anos de idade, vai aposentar hoje. Só que desses 20 anos de contribuição, 3 ele não recolheu. Mesmo assim, esses 3 anos serão considerados, uma vez que os valores, está escrito aqui, os valores desses 3 anos que ele não contribuiu serão aqueles do salário de benefício utilizado para o cálculo do benefício que ele recebeu na ocasião. Então serão 17 anos de suas contribuições, né, o salário de contribuição que ele utilizou para o cálculo de suas contribuições. Desses 20 anos, 17 ele vai trazer a valor presente, e aqueles 3 anos que do nosso exemplo ele esteve afastado recebendo auxílio por incapacidade temporária, é só um exemplo, desses 3 anos, o valor que vai ser atualizado a valor presente, já que não teve contribuição, é o valor do salário de benefício usado naquela época para o cálculo daquele benefício. Tranquilo? Vamos seguir, vem comigo. Muito bem. Olha só. Lembrando, pessoal, que conta para carência também, tá? Nós vamos ver que esses 3 anos, né, quando intercalado entre períodos trabalhados, ele conta inclusive para carência. Vamos seguir na tela. Olha só. O salário de benefício do segurado especial é diferente. Regra geral, o salário de benefício do segurado especial, ele equivale a um salário mínimo, tá?
Para o cálculo do salário do segurado especial, em regra, a gente não calcula salário de benefício para ele. Ele já recebe direto um salário mínimo. No entanto, se este segurado especial ele contribuiu facultativamente, ou seja, contribuiu além daquela contribuição sobre a receita bruta, ele contribuiu também, como a gente já aprendeu, sobre salário de contribuição, com 20% sobre salário de contribuição, aí o cálculo do salário de benefício desse segurado especial ocorrerá da mesma forma que o cálculo dos demais segurados. Eu vou explicar para vocês isso em detalhes. Fiquem tranquilos, se não entenderam, vão entender agora. Nós aprendemos que o segurado especial ele pode recolher de duas formas. Somente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção rural, ou ele pode recolher de uma outra forma, que é sobre a receita bruta sobre a receita bruta da comercialização de sua produção rural. Além disso, mais 20% sobre um salário de contribuição que ele escolha entre o limite mínimo e o limite máximo, tal qual faz o segurado facultativo. Mas ele não é segurado facultativo, ele é segurado especial. Então o segurado especial ele pode recolher só sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção rural, ou de duas formas, sobre a receita bruta, que é obrigatório, acrescido de uma segunda forma, que é sobre o salário de contribuição, e esta é uma opção facultativa. O segurado especial sempre será obrigado a recolher contribuição sobre a receita bruta da comercialização de sua produção rural, mas poderá, se quiser, por isso que é facultativo, não tem nada a ver com segurado facultativo, tem a ver com a faculdade de escolha, ele poderá recolher também, além dessa forma, de uma forma complementar adicional, que é sobre o salário de contribuição. Se ele recolhe só sobre a receita bruta, o valor do benefício dele é um salário mínimo. Mas se ele recolhe sobre a receita bruta e também, adicionalmente, sobre um salário de contribuição, 20% sobre o salário de contribuição que ele escolha entre o limite mínimo e máximo, aí, neste caso, não será apenas um salário mínimo o valor do benefício dele. Será calculado igual se calcula para os demais segurados. Tranquilo? Então, pessoal, gravem isso. Segurado especial que recolhe só sobre a receita bruta é uma coisa. Segurado especial que recolhe sobre receita bruta e sobre salário de contribuição, por opção dele, ele tem uma outra regra aplicável no cálculo do benefício. Se ele recolhe só sobre receita bruta, o benefício dele é um salário mínimo. Se ele recolhe sobre receita bruta acrescido de uma contribuição sobre o salário de contribuição, aí ele pode receber mais do que um salário mínimo, porque será calculado como se calcula para os demais segurados. Perfeito agora? Vamos seguir. Para fins de apuração do salário de benefício de qualquer aposentadoria, qualquer aposentadoria que seja aí concedida, para apurar o seu salário de benefício, quando esta aposentadoria ela foi precedida, ou seja, antes da aposentadoria, o segurado recebia auxílio acidente, olha que interessante. O valor mensal do auxílio acidente, deste auxílio acidente, será somado ao salário de contribuição antes da aplicação da correção a valor presente do INPC. E eu vou dar exemplo para vocês já. Não podendo, contudo, o valor total apurado ser superior ao teto, ao limite máximo do salário de contribuição. Olha que interessante. Vamos imaginar que lá em agosto de 1996, em agosto de 1996, o salário de contribuição do segurado era R$3.000. Só que, além dos R$3.000, ele recebia mais R$300 de auxílio acidente. Então veja, ele teve o salário de contribuição dele lá em agosto de 1996. Era R$3.000 e ele recebia mais R$300 de auxílio acidente. Neste caso, olha que interessante. O valor que você vai pegar para trazer a valor presente, reajustar a valor presente para fazer aquela média para a obtenção do salário de benefício, não são apenas os 3.000. Se ele recebia 3.000 e mais um auxílio acidente de 300, você vai pegar esses 300 e incorporar nos 3.000
para fins de cálculo do salário de benefício. Então olha que interessante. Quando você trouxer o salário de contribuição a valor presente, atualizando pelo INPC, e antes de fazer, né, esse reajuste a valor presente, e antes de fazer aquela média aritmética que nós aprendemos, você vai pegar o salário de contribuição somado ao auxílio acidente, se houver, e a soma desses dois valores é que você vai atualizar a valor presente para calcularmos depois uma média e chegarmos no salário de benefício. Perfeito? Então você não vai trazer a valor presente só o salário de contribuição da época. Você vai trazer a valor presente o salário de contribuição da época somado com o auxílio acidente que o segurado recebia, se for o caso. E aí sim, após somar, você traz a valor presente, reajustando aí pelo INPC, e uma vez que tiver todos os valores de todos os salários de contribuição a valor presente, né, cada salário de contribuição somado com o seu respectivo auxílio acidente da competência, quando tiver tudo a valor presente, aí sim você faz aquela média aritmética simples de todos os salários de contribuição de julho de 94 para frente, devidamente atualizados. Essa média aritmética é o que nós chamamos de salário de benefício. Tranquilo? Então fechou, pessoal. O salário de benefício, você vai trazer o salário de contribuição somado com o auxílio acidente, se houver. Traz tudo a valor presente pelo INPC, o próprio sistema do INSS faz este cálculo e depois faz uma média aritmética simples entre todas estas contribuições de julho de 94 para frente. As anteriores não são consideradas. Seguindo, mais uma informação importante. Vamos lá? No cálculo do salário de benefício, olha só, no cálculo do salário de benefício dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, isto é muito importante para a sua prova, cai sempre em prova. Serão considerados os salários de contribuição, olha só, para o empregado doméstico e para o trabalhador avulso, serão considerados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas. Agora o mais importante, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico. Olha que interessante. Olha só, empregado doméstico e trabalhador avulso. Empregado doméstico e trabalhador avulso. Não serão considerados o que foi recolhido pela empresa ou pelo empregador doméstico. Não. Será considerado as contribuições que eram devidas ali, mas não, ainda que não efetivamente recolhidas. Por quê? Porque às vezes a empresa, vou dar um exemplo, a empresa, ela desconta a contribuição do segurado e não recolhe. Vocês sabem que ela incorre, neste caso, no crime de apropriação indébita previdenciária. Mas há empresas que elas descontam do segurado e não recolhem. O fato de a empresa descontar do segurado e não recolher não impede que o segurado tenha o salário de contribuição respectivo considerado no cálculo do seu salário de benefício. O INSS não pode dizer, olha, o valor do empregado não foi recolhido, então o empregado não tem direito ao benefício. Ou então esta contribuição não vai entrar no cálculo. Opa, se for empregado avulso e doméstico, vai ser considerado e vai entrar no cálculo, mesmo que não tenha sido recolhido pela empresa ou pelo empregador doméstico. Por quê? Porque o segurado e o empregado, o trabalhador avulso e o doméstico, eles sofreram a retenção. Agora, quem tinha o dever de reter e recolher, reteve e não recolheu. Eles não têm culpa. Então, mesmo que não tenha sido recolhido os valores das contribuições do empregado, do avulso e do doméstico, ainda assim, cada uma das competências de contribuições devidas, ainda que não recolhidas, serão consideradas para o cálculo do salário de benefício do empregado, do avulso e do doméstico apenas. Seguindo. Para os demais segurados, e aí se enquadram, obviamente, o contribuinte individual, o segurado especial e o segurado facultativo. Para os demais segurados, somente serão computados agora, para esses, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas. Então veja,
Para empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, ó, empregado doméstico e trabalhador avulso, tendo sido feito o recolhimento ou não pela empresa e pelo empregador doméstico, tendo sido feito o recolhimento ou não, empregado doméstico e avulso, terão considerados todos essas competências e esses salários de contribuição, mesmo que a respectiva contribuição não tenha sido recolhida. Já para o contribuinte individual, segurado especial e facultativo, só vai ser considerado no cálculo se recolhidos forem. Então, contribuinte individual, segurado especial e também o facultativo, somente se for recolhido vai ser computado no cálculo do salário de benefício. Mas para empregado avulso e doméstico, as competências serão computadas no cálculo do salário de benefício, mesmo que não tenham sido recolhidas oportunamente pela empresa ou pelo empregador doméstico. Porque, afinal de contas, o empregado, o avulso e o doméstico não tem culpa nenhuma dessa situação. Vamos seguir. Muito bem. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, olha só, ao empregado, inclusive o empregado doméstico e também ao avulso, quando eles tenham cumprido todas as condições para receber o benefício pleiteado, mas não tenham como comprovar, não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período, olha, eles comprovam que cumpriram todos os requisitos, mas não comprovam o valor do salário de contribuição. E aí? Nesse caso, ainda assim eles terão o benefício concedido, como nós já vimos, mas ele não sabendo qual é o valor, será concedido no valor mínimo, de um salário mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando apresentar prova dos salários de contribuição. Então, olha que interessante. Primeiro nós vimos que o empregado, o avulso e o doméstico terão o seu salário de contribuição considerado para fins de cálculo do salário de benefício, mesmo que não tenham sido recolhidos efetivamente as contribuições pela empresa ou pelo empregador doméstico. E agora nós vimos uma outra coisa sobre esses mesmos três, o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Nós vimos que, se eles comprovarem o direito ao benefício, mas não tiverem como comprovar o valor do salário de contribuição, e aí então não tem como o INSS calcular o valor do benefício. O INSS sabe que ele tem direito, que o empregado, o avulso e o doméstico, o INSS sabe que eles têm direito, mas não sabe qual o valor do benefício deles, porque não tem a base. Mesmo assim, deve ser concedido o benefício no valor de um salário mínimo. Quando esta base de cálculo for comprovada, aí este benefício deve ser recalculado. Tranquilo? Então veja, não é porque não se comprova o valor do salário de contribuição para o cálculo do benefício, não é porque não se comprova o valor, não é porque não tem como comprovar, como calcular o benefício, que o benefício não será concedido. Para o empregado, avulso e doméstico, uma vez preenchidos os requisitos para obter o benefício, ele será concedido. Mas se não tiver como saber o valor, o INSS concede no valor de um salário mínimo. Quando ficar comprovado, ele conseguir apurar quais são os salários de contribuição, aí sim ele será recalculado para o valor certo. Mas enquanto não souber qual é o valor certo, ele já pode ser pago pelo valor mínimo, que é um salário mínimo mensal. Beleza? Quase finalizando esse assunto, vem comigo para a tela. Existe a possibilidade de se excluir do salário de benefício, tem como excluir do salário de benefício os salários de contribuição que estejam diminuindo a média do segurado. Olha que interessante. Se o segurado já tiver tempo mínimo necessário para a concessão do benefício, ele já tem tempo necessário e está sobrando tempo para ele, ele pode excluir aquelas competências que atrapalham. Veja, vamos imaginar que o contribuinte, vai receber um benefício e ele já cumpriu o tempo de contribuição, todos os requisitos para cumprir aquele benefício. Só que ele percebe que, assim, antigamente ele ganhava muito pouco. Então, muitas competências ele ganhava muito pouco, aí depois ele arruma um excelente salário e contribuiu só pelo teto. Então veja, ele tem um período grande em que ele contribuiu por um salário mínimo, por exemplo,
e um período grande em que ele contribuiu pelo teto. Na hora de fazer a média para calcular ali o salário de benefício dele, nesse salário de benefício vai cair. Por quê? Porque teve muitas competências em que o salário de contribuição usado como base de cálculo era um salário mínimo, né? O salário dele era baixo. Então vejam, é possível que algumas competências em que o salário de contribuição seja baixo reduza o valor do salário de benefício, mesmo que em outras competências seja alto. Mas olha o que o segurado pode fazer. Ele pode excluir. Ele fala, já que eu estou cheio de competência a mais do que eu precisava, eu quero excluir algumas competências do cálculo para que meu benefício seja maior. Pode? Pode. Aquelas competências, se ele já cumpriu todo o período, ele pode excluir do cálculo aquelas competências que estejam atrapalhando o cálculo do valor. Mas tem consequências, né? Ele pode excluir e falar, eu não quero que considere aquelas competências em que eu recebia só um salário mínimo porque está reduzindo a minha média. Pode excluir? Bom, se ele já cumpriu o tempo completo, pode. Mas vejam as consequências, vem comigo. No entanto, feita essa exclusão, será vedada, proibida a utilização deste tempo de contribuição que você excluiu para qualquer fim. Inclusive, não poderá averbá-lo em outro regime previdenciário, não poderá obter proventos de inatividade, no caso dos policiais militares, membros da Força Armada, ou seja, as contribuições que você optar por excluir para que tenha melhores valores de benefícios, uma vez que você optar por excluir, eles não serão aproveitados para nenhuma outra finalidade. Você não pode dizer, olha, eu queria excluir parte dos meus salários de contribuição para este benefício, mas para a minha aposentadoria eu não queria excluir. Não, aí não. Se você excluiu para o cálculo do salário de benefício, você não poderá aproveitar tais contribuições para nenhuma outra finalidade, ok? Você não pode falar, eu excluo aqui do regime geral, mas aí eu mando para o regime próprio. Não. Aquelas que você excluir do cálculo do regime geral, do salário de benefício, não poderá aproveitá-las para nenhuma outra finalidade. Então, há situações que sim, vale a pena você desconsiderar certas contribuições. Há situação em que vale a pena você, ao invés de pegar, por exemplo, você tem 100 contribuições, ao invés de pegar as 100 últimas contribuições, pega as 60 últimas, às vezes, já são suficientes, né, para você obter ali o benefício num valor maior. Então, é possível excluir as outras 40? É, mas nesse caso, você não poderá utilizá-las para nenhum outro fim. Vamos seguir. E para fechar esse assunto, pessoal, para fechar, lembrando que este é um assunto pesado, que pouquíssimos professores no Brasil aprofundam neste nível de detalhamento, mas saibam, muitas questões são tiradas daqui e aqui faz muita diferença para separar os primeiros colocados dos demais. Porque aprender o fácil e o gostoso, todo mundo aprende, todo mundo ensina, todo mundo quer. Agora, o diferencial que vocês vão ter em relação a toda a concorrência é porque vocês aprendem de forma mais completa e profunda assuntos que a maioria passa sem olhar. E são nesses assuntos que a maioria passa sem olhar que a gente consegue aprovar 60%, 70%, 80%, 90% de todos os aprovados em concursos públicos nos maiores concursos do Brasil, tá certo? Estamos aí aprovando quase todos os primeiros colocados por uma razão. Porque aqui a gente se preocupa não em apenas ministrar o conteúdo, o fácil, o agradável e o conveniente. Aqui a gente se preocupa em aprofundar os conteúdos, aprofundar os conceitos e fazer com que vocês aprendam aquilo que os outros não aprendem. É por isso que vocês são aprovados e os outros não. Beleza? Vamos fechar esse assunto? Vem comigo. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes. Então imagina, o segurado ele trabalha em 3 atividades ali, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, e ele recolhe em relação as 3 atividades. Como é que eu calculo o salário de benefício dele? Será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas, na data do requerimento ou do óbito ou do período básico de cálculo. Então olha que interessante. Se ele recebe 2 mil, trabalha em 3 empregos no mês. Um de manhã, um de tarde e um de noite. De manhã ele ganha 2 mil, à tarde ele ganha 2 mil e à noite ele ganha 2 mil. Qual será o valor do salário de contribuição
que será utilizado para fins de cálculo do salário de benefício? Se ele ganha 2 mais 2 mais 2, será considerado os 6 mil. A soma dos salários de contribuição dele é que vão aí, né? Ele tem 2 mil mais 2 mil mais 2 mil. Qual é o salário de contribuição mensal daquele segurado? 6 mil. Ele vai contribuir sobre os 6 mil e ele vai migrar para o cálculo do salário de benefício os 6 mil. Pouco importa que esses 6 mil foram compostos de um único emprego, de 2 ou de 3 concomitantes. Pouco importa. A soma desses valores vai resultar num salário de contribuição, e este mesmo salário de contribuição que ele utilizar para realizar a sua contribuição é o mesmo que ele vai atualizar a valor presente para entrar naquela média que resulta no salário de benefício. Perfeito? Fechando agora, esta regra não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos imaginar que o segurado receba 10 mil reais no primeiro emprego, 10 mil reais no segundo, 10 mil no terceiro. Estou usando valores iguais, mas poderiam ser diferentes, óbvio. Mas vamos supor que ele ganha 10 mil mais 10 mil mais 10 mil. Aí vocês vão me perguntar, vai migrar os 30 mil? Não, pessoal. Se ele ganha 10 mil mais 10 mil mais 10 mil, os primeiros 10 mil que ele ganha, ele já está no teto. Já atingiu o teto, então o salário de contribuição dele será sobre o teto. Já o que excedeu o teto não incide contribuição. Do emprego 2, quando ele ganha 10 mil, não incide contribuição alguma, porque ele já atingiu o teto naquela competência. E quando ele ganhar os 10 mil reais do terceiro emprego, também não incidirá qualquer contribuição previdenciária. Por quê? Porque ele já atingiu o teto logo no primeiro emprego ali, na primeira remuneração que ele recebeu no mês. Então, parte da primeira remuneração, a segunda inteira e a terceira inteira, não integrarão o salário de contribuição. Por quê? Porque salário de contribuição, vocês sabem, tem limite mínimo e tem limite máximo. Se o limite máximo do salário de contribuição for atingido, todo o restante que ele receber dentro do mesmo mês, sobre tais valores não haverá incidência. Perfeito? Então, não há incidência sobre nenhum valor que ele receba no mês, tantos quantos sejam seus empregos, pouco importa. Uma vez que ele atingiu já o teto, tudo que ele receber no mesmo ou em outros empregos concomitantes não sofrerão incidência. Se não sofrerão incidência, é porque não integrarão o salário de contribuição. E se não integram o salário de contribuição, não serão utilizados no cálculo do salário de benefício. Então veja, se ele recebe 10 mil mais 10 mil mais 10 mil, 30 mil por mês em 3 empregos de 10 mil, vai migrar quanto para o cálculo do salário de benefício? O salário de contribuição da competência, que é o teto. Se ele atingir o teto, então é o teto que vai migrar, atualizado pelo INPC, para calcular aquela média, e não o valor total recebido. Perfeito? Pessoal, voltando aqui, nós finalizamos essa parte em que eu trouxe para vocês o conceito do salário de benefício. Eu quero que vocês saibam que o salário de benefício não é o valor do benefício, mas o cálculo que resultará na base de cálculo, que chama-se salário de benefício, que é a base para o cálculo do benefício. E a partir do próximo tópico, nós vamos começar a calcular o valor da renda mensal inicial de cada benefício previdenciário. E vocês vão perceber que a maioria dos benefícios previdenciários utilizam o salário de benefício no cálculo. Então, primeiro eu expliquei o que é o salário de benefício. É esta média aritmética simples de todos os salários de contribuição de julho de 94 para frente, devidamente atualizados a valor presente. Você pega todos os salários de contribuição que tenha a partir de julho de 94 até hoje, atualiza para hoje, soma todas entre si e divide pelo número de contribuições. Média aritmética simples. Atualiza o valor e faz uma média aritmética simples. Uma vez que você fizer isso, você tem um salário de benefício. Só que a gente não está usando ele ainda. Nós vamos começar a usar já já. Este salário de benefício, ele será utilizado quando a gente for aprender adiante, agora, logo em seguida, a renda mensal inicial de cada um dos benefícios. Aí eu vou dizer para vocês, olha, esse benefício aqui, ele é, por exemplo, 91% do salário de benefício. Quando eu falar isso, vocês já sabem o que é o salário de benefício e que um percentual será aplicado sobre ele para obtermos aí a renda mensal inicial. É isso que nós vamos aprender a partir aí do próximo assunto a ser estudado. Por hora, finalizamos esse tópico de salário de benefício. Nos encontramos no próximo módulo. Até lá!